Pecuária de corte. Veja como as mulheres estão cada vez mais atuantes na atividade, sempre com apoio e orientações técnicas da EPAGRE. Novidade no SC Agricultura é a estreia do quadro Vitrine Técnica. Você vai aprender sobre os trabalhos e estudos da EPAGRE sobre qualidade da silagem. E ainda programas Microbacias e SC Rural. Hoje é dia da terceira parte do documentário que mostra o que mudou na agricultura catarinense depois dos projetos. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Iniciamos a edição de hoje com novidade aqui no programa. Estamos estreando o quadro Vitrine Técnica, um espaço de tecnologia, lançamentos de produtos e serviços em diferentes cadeias produtivas. A primeira delas é a pecuária e o assunto, qualidade da silagem, esse alimento tão importante para os animais. A silagem é um dos alimentos conservados mais utilizados na dieta de ruminantes e a sua qualidade está intimamente relacionada com a pré-colheita desse material na lavoura e também com os processos de ensilagem que serão executados. Olá a todos, meu nome é Diego Pérez Neto, eu sou professor do Centro de Ciências Agrárias da UFSC e hoje nós vamos falar sobre qualidade de silagem. É muito importante que a preservação desse alimento seja garantida. Para isso, nós temos que observar várias etapas durante esse processo de ensilagem, começando pelo ponto ótimo de corte, por tamanho de partícula, depois a sua compactação e vedação no silo, seja ele silo trincheira, superfície ou ensacado. Uma silagem de qualidade é aquela que, no caso de plantas de milho, nós tenhamos ali em torno de 30 a 35% de matéria seca no momento do corte para ensilar. E também um material que seja rico em carboidratos solúveis, ou seja, que tenha uma boa proporção de grãos nesse material que será ensilado. É possível estimar a qualidade da silagem a olho nu. A gente sabe que materiais em deterioração costumam ser mais escuros, tendem a apresentar mofos, então são sinais de que o material não foi bem preservado. Pessoal, é muito importante que nós determinemos esse ponto de corte de maneira mais precisa na lavoura. Como que nós podemos fazer isso? Além de utilizar a técnica de observar a linha do leite do grão, nós podemos monitorar o teor de matéria seca deste material, utilizando, por exemplo, um forno micro-ondas, uma air fry e secando esse material a campo, para nós obtermos então a estimativa desse teor de matéria seca, avaliando então se ele está no ponto ótimo de corte, que é quando ele atinge ali entre 30 e 35% de matéria seca. Para além disso, nós podemos também monitorar o tamanho de partículas desse material, que está intimamente relacionado ao maquinário que corta essas plantas de milho. Para isso, nós podemos usar uma técnica chamada de peneiras, de penny state, onde nós podemos mensurar o tamanho de partículas desse material. O tamanho ideal de partícula varia muito em função do material que está sendo ensilado, mas de uma forma geral, nós preconizamos de 2 a 3 centímetros o tamanho de partícula. Para isso, nós temos que ter maquinários bem regulados, facas bem afiadas, para que a gente consiga obter um corte desse tamanho. E por que isso é importante? Porque isso vai impactar diretamente na compactação do material e, consequentemente, na sua preservação e depois no consumo dos animais. Então aqui nós temos um exemplo de um material que estaria dentro do tamanho de partícula que nós preconizamos, que é de 2 a 3 centímetros. Com isso nós podemos garantir que nós teremos uma boa compactação e, consequentemente, uma boa preservação dessa silagem. Pessoal, então seguir algum desses parâmetros que eu comentei, que é observar o teor de matéria seca, tamanho de partícula,
uma boa vedação, uma boa conservação desse material é fundamental para que a gente possa diminuir perdas desse material e, com isso, aumentar a rentabilidade do produtor. E olha, para mais informações sobre o método de avaliação do teor de matéria seca do milho usando micro-ondas, entre em contato com o professor Diego pelo e-mail d.peres@ufsc.br. No próximo bloco, projetos Microbacias e SC Rural, vamos mostrar por que esse modelo de política pública deu tão certo em Santa Catarina. E ainda hoje, pecuária de corte e a participação das mulheres no comando dos negócios. Fique com a gente e já voltamos. Hora de documentário aqui no SC Agricultura, com nossa série especial em que mostramos a história e o legado dos projetos Microbacias e SC Rural. Nessa terceira parte, mostramos como os projetos evoluíram e puderam abranger questões sociais, ambientais e fontes de renda. Veja ainda como foi o processo de construção do plano de desenvolvimento das microbacias. Porque ele foi dividido em 3 frentes, tá? Era a frente social, a frente de renda das famílias, era a outra frente ambiental, social, ambiental e renda. Na questão ambiental entrava o saneamento, né? Quando a gente fez os planos dessas microbacias. Tudo passando pela mão dos agricultores, nós dando autonomia para a organização dos agricultores. Então, formamos no estado 936 associações. Essas associações, elas decidiam o futuro delas. Então, era feito um plano de desenvolvimento rural, um plano de desenvolvimento da microbacia, que era promovido pelos agricultores. Então, eles tinham o poder. Só que faltava técnicos para tudo isso. Então, nós contratamos facilitadores, ou melhor, nós damos dinheiro para a associação contratar o serviço técnico. Então vocês observem assim, ó, que desde o início lá da seleção do grupo de animação, na seleção das pessoas que vão participar, da comunidade que vão participar, na questão do diagnóstico, foi eles que fizeram. E o nosso papel de extensionista, que eu digo assim, ó, o papel do extensionista, o técnico, era o grande animador do projeto. Mas eu lembro assim, ó, o nosso trabalho fluía muito porque era muito gostoso. Realmente, se reunir, que a gente fazia mensalmente, era tudo muito gostoso. Construir o plano de desenvolvimento da microbacia e tu poder toda a vida avaliar, demos esse passo, avançamos. Foi uma coisa bonita. Porque eu acredito que poucas comunidades até então tinham definido a sua visão de futuro, os seus valores, né? A missão do grupo, qual é a missão daquela comunidade que está sendo trabalhada, né? Análise de ambiente interno e externo. E chegando no que estava se comentando aqui, a árvore de problemas e a árvore de objetivos. Até a questão mais lúdica, mais visual, para os agricultores entenderem, isso, põe um tronco de árvore ali, ó, esse é o nosso problema. Para dar frutos bons lá em cima, vamos ver como é que estão as raízes, que são as causas desse problema. Então ficava fácil para eles entenderem o que é a causa de um problema. E depois se transformava essa árvore de problema em árvore de objetivos. Então, se nós temos um problema, que ele se escreve de uma forma negativa ali, que é problema, agora vamos transformar isso numa coisa positiva. Para se transformar numa coisa positiva,
para os frutos serem positivos, nós temos que mudar aquilo que nós escrevemos anteriormente. Então, aí, eles trabalham na cabeça, nós temos que fazer isso, aquilo. E aquela árvore de objetivos saía o plano de desenvolvimento da microbacias, tá? Que depois ele era apresentado e aprovado em Assembleia Geral da Microbacias. Depois teve todo um processo de capacitação dos técnicos da EPAGRE, de formação dos grupos de animação, para depois chegar na associação. A associação era eleita pelo grupo de agricultores daquela comunidade, daquela microbacia. Né? Feita a associação ela tinha que realizar um plano. E nesse plano colocar prioridades. As prioridades variavam de região para região. Tinha regiões onde a prioridade era a habitabilidade dos produtores, né? A casa, a melhoria das casas, melhoria dos banheiros, fazer o saneamento básico. E tinha em outras microbacias, né, que a prioridade era a renda. Então, fazer uma agroindústria, fazer um processamento, ou melhorar a produção primária. Então, cada associação decidia o que fazer com o recurso que era disponibilizado para ela, decidia quem eram os agricultores que iam ser beneficiados. Isso que estava mostrando o empoderamento que foi dado através de todo esse trabalho que foi realizado no Microbacias 2, antes do SC Rural. Naquele tempo a maioria ninguém tinha banheiro, né? E aí então vinha esse projeto, fazia o banheiro, veio os poços Caxambu, que eles diziam, que geralmente a água não era muito boa, né? E aquilo purificava, né? A água, ajudava, né? E daí foi muito bom. E teve bastante experiência em plantação de grama. Pastagem, né? Que não tinha aquelas variedades lá, né? Era novidade, ninguém sabia. E o povo estava engatinhando, assim, na produção de leite. Só tinha 3, 4 gatos pingados que sabiam lidar, né? E daí, com essa microbacia ali do Hipólito, foi muito bom. E todo mundo fazia os canteiros, iam lá, um monte de agricultor, um olhava o outro. Como eu participei de todo esse processo, acompanhando juntamente com a equipe, né, com o engenheiro agrônomo que trabalhava no município, a gente vê assim, como eu fui em todos os lugares, eu vejo como a imagem, como ficou diferente hoje. Então, assim, era uma situação e hoje é outra. Para quem acompanhou fazendo o projeto e acompanha depois, sabe o que foi feito, o que não foi feito. Então, ele mudou muito a paisagem do local por conta de a cultivação em áreas apropriadas, né? Fazendo algumas atividades que pudessem nessas outras áreas. Enfim, organizou diferente. E bastante legal que eu achei a integração do povo, sabe? Era um movimento, todo mundo junto aí conversando e discutindo as coisas e querendo melhorar, né? Como sempre. Também aconteceu que eu coloco assim como um grande resultado, uma visão moderna da questão ambiental. A visão moderna que eu digo da questão ambiental, porque se criaram coisas bonitas, tipo os corredores naturais, que coisa mais fantástica, negociado junto com as microbacias. Os corredores ecológicos em Santa Catarina são regiões que a gente faz um planejamento regional. Então, para que é? Para aumentar a passagem de biodiversidade, digamos assim, para entender, né? Tanto de animais quanto de vegetais, porque onde tem árvore, os animais vão passando e vão se multiplicando e ampliando sua área de vida. Então, a gente pensou nisso. Essa espécie de corredor
espécie de planejamento não precisa de uma legislação específica, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, agora o que é corredor não pode fazer isso, não existe isso. Existe só obedecer a legislação existente e muito pelo contrário, a gente procura financiamento diferente para essas áreas, pagamento de serviços ambientais, sistema econômico ecológico, é o que a gente fez também no SC Rural. Mas na área ambiental, Deus o livre ali com o que se viu assim de coisas feitas em escolas, em comunidades, essa questão de lixo, muita coisa. E olha, nos próximos programas você vai ver a continuação do documentário com mais depoimentos falando principalmente sobre educação ambiental junto às escolas e famílias, proteção de nascentes e uma atenção especial com as comunidades indígenas. Não perca! A seguir, pecuária de corte e o crescimento da participação feminina no segmento. Vamos mostrar como qualificação profissional é o grande diferencial delas. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de carne do mundo. E nessa gigante cadeia produtiva, as mulheres também estão presentes e mostram como a qualificação profissional faz toda a diferença na atividade. É hora de acompanhar um pouco mais sobre o protagonismo das mulheres na pecuária. Cada vez mais, as mulheres ocupam espaços estratégicos no agro brasileiro. É o caso da pecuária. Com qualificação profissional, elas dão exemplo de eficiência e comprometimento com os bons resultados nesta atividade. É o que está acontecendo aqui no município de Paulo Lopes. E nós vamos acompanhar a participação das mulheres nesta importante cadeia produtiva. Desde pequena, Roseli tem ligação com a pecuária de corte e gosta da lida com os animais. Maria das Graças começou há pouco tempo. O que elas têm em comum? Estão se qualificando numa atividade conduzida principalmente pelos homens. Vamos conhecer um pouco a história dessas mulheres que ingressaram no universo da pecuária. A minha lida na pecuária já começa há bastante tempo, né? Já faz desde que eu casei, há 33 anos atrás, o marido já gostava da lida, então ele já tinha. Então, ao decorrer do tempo a gente foi melhorando, né? Diminuindo a quantidade e dando prioridade à qualidade, menos, né? Que é sempre mais, né? E investindo em qualidade. Então a gente foi fazendo isso e hoje estamos aí na área, né? A pecuária na nossa vida está desde pequeno, né? Desde pequeno que a gente se envolve com a pecuária. Eu cresci aqui, saí para estudar, mas nunca esqueci da pecuária. Sempre tive uma pecuária aqui. E depois de aposentado é que eu comecei a desenvolver assim melhor, a ter mais atenção para a pecuária. E a Gracinha também, agora inclusive está se inteirando mais, está fazendo curso. Pois então, ele que cuida disso tudo aqui, né, sempre se envolveu com isso aqui e eu mais ficava em casa, dando essa assistência dele mais por fora. Aí surgiu o curso, eu me interessei, que realmente eu estou adquirindo algum conhecimento nisso, aprendendo, e muita coisa em dúvida a gente discute em casa e ele me ajuda em muita coisa e além do que eu aprendo lá. Para mim está sendo bem interessante, que aí eu consigo participar das atividades aqui. Nas duas propriedades, os desafios são os mesmos.
melhorar a genética dos animais, a produtividade das áreas de pastagem e, claro, o rendimento econômico. Nesta caminhada, elas contam com a assistência técnica e a presença frequente do extensionista rural da EPAGRE. Um lote bonito aqui de animais, né, Felipe? A pecuária é muito expressiva aqui em Paulo Lopes? Sim, a pecuária dentro da parte agrícola, do rural, em Paulo Lopes, é a principal atividade hoje e a atividade na qual a EPAGRE mais se envolve é a pecuária de corte. E em Paulo Lopes, mais especificamente, a cria e recria, né? A gente produz o novilho para ser engordado posteriormente. E quais as tecnologias que a EPAGRE está trazendo para os produtores que tem justamente essa finalidade de melhorar ainda mais o desempenho da atividade? Muitas dessas tecnologias estão na base, que é fazer a análise de solo, essa recomendação de calcário e adubação de base e adubações de cobertura, a recomendação de fazer o piqueteamento, a divisão da área, né? Em alguns casos a gente acaba recomendando uma pastagem mais adequada para cada situação, sugestão de entrar com pastagens de inverno, que é o nosso período mais crítico aqui, que seria ter pasto, que é um alimento mais barato na entrada do inverno, no final do inverno. E também tem um grande trabalho na parte de genética, na parte reprodutiva. Outro ponto em comum entre Roseli e Maria das Graças é que ambas receberam um convite para participarem de um curso de pecuária de corte para mulheres em Paulo Lopes. Elas se uniram a outras agricultoras e perceberam que podem contribuir muito na gestão da propriedade e no manejo da criação. Essa ideia, né, de trazer um curso de pecuária de corte voltado para mulheres veio muito no momento correto, eu acredito. Onde a gente já tem produtores engajados com a pecuária de corte, que se preocupam com a genética, que se preocupam com a sanidade, com uma nutrição de qualidade, e que agora as mulheres que antes observavam, elas estarão atuando dentro da propriedade, junto com seus parceiros. Eu vejo a participação das mulheres na cadeia produtiva da pecuária que vem aumentando significativamente, por dois motivos. Primeiro, elas gostam da atividade, elas se identificam e isso está intimamente ligado com o modo de vida do campo. E segundo, não menos importante, porque elas têm a capacidade de adquirir conhecimento e de pôr em prática. E momentos como esses, em 5 etapas de capacitação, traz para elas esse empoderamento quando elas se aprofundam no conhecimento. Então, elas têm essa condição de aplicar na propriedade. E isso confere essa tão esperada autonomia. O SC Agricultura de hoje está terminando. Obrigado pela sua companhia e você já sabe, continue ligado nas notícias do agro, seguindo as contas oficiais da EPAGRE. Semana que vem tem mais. Obrigado, até lá!